Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Mas antes de falar sobre esses tipos de reprodução, é legal a gente conhecer o que é a reprodução. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos e é um processo através do qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. A reprodução possui uma grande importância, pois é através dela que ocorre a preservação e a continuidade de uma espécie. Por isso, meu amigo ou minha amiga, não há dúvidas que ela é fundamental para a manutenção de uma espécie. Além disso, todos os organismos vivos resultam da reprodução a partir de organismos vivos pré-existentes. Já sabendo agora o que é a reprodução, de uma forma geral e genérica, podemos dizer que existem dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, o indivíduo se reproduz sem que exista a necessidade de partilhar material genético entre organismos. A divisão de uma célula em duas é um ótimo exemplo desse tipo de reprodução, ainda que esse processo não se limite a organismos unicelulares. A maior parte das plantas tem a capacidade de se reproduzir assexuadamente, tal como alguns animais, ainda que seja menos comum. Agora, na reprodução sexuada, existe a partilha de material genético, geralmente providenciado por organismos da mesma espécie, que são classificados normalmente como macho e fêmea. Essa partilha de material genético normalmente ocorre através da troca de gametas, masculinos e femininos, para gerar um ou mais indivíduos da mesma espécie. Em várias espécies, as fêmeas possuem estratégias para controlar a inseminação do chamado óvulo, que é o gameta feminino. Algumas endurecem o caminho do espermatozoide, o gameta masculino, e outras espécies, como os seres humanos, desenvolveram um sistema reprodutivo para ajudar o espermatozoide a alcançar o seu objetivo. Bem, quais são as vantagens e desvantagens desses dois tipos de reprodução? Vamos colocar uma pequena tabela aqui para apresentar as principais vantagens e desvantagens. Vamos começar pela reprodução assexuada. Quais são as vantagens? Bem, podemos começar pela facilidade em se reproduzir, pois não há necessidade de busca de parceiro ou parceira. Também tem um menor gasto de energia para a reprodução. Além disso, cada filho leva todos os cromossomos do genitor. Sendo assim, nós temos uma eficácia de 100% na transmissão do cromossomo. No entanto, a reprodução assexuada tem suas desvantagens. Por exemplo, tem menor variabilidade genética, já que os descendentes são clones, não elimina mutações maléficas com facilidade e não espalha mutações benéficas a todos, já que cada célula gera sua própria linhagem. Se uma mutação benéfica é rara, uma dupla mutação benéfica é ainda mais rara. Além disso, uma dupla mutação benéfica depende diretamente da quantidade da prole e do tempo para que isso ocorra. Por último, não existe uma seleção sexual. Agora, no caso da reprodução sexuada, temos como vantagens a maior variabilidade genética, já que há uma mistura de genes dos genitores. Existe a eliminação das mutações maléficas da espécie com mais facilidade. E um detalhe, organismos que herdam dupla mutação maléfica tendem a ser eliminados mais rapidamente. Uma das grandes vantagens também é que as mutações benéficas são espalhadas mais rapidamente através dos machos, já que um único macho bem adaptado pode inseminar várias fêmeas. Um detalhe importante é que a seleção sexual favorece o encontro de características adaptativas e promove a extinção das menos adaptativas. As fêmeas escolhem os melhores machos. Por último, um filho pode herdar duas ou mais mutações benéficas de cada um dos seus pais e tornar-se uma espécie de superorganismo. O filho pode ser premiado com duas ou mais mutações benéficas de cada um de seus pais. Por outro lado, nós temos algumas desvantagens na reprodução sexuada. Nós temos a maior dificuldade na reprodução, pois há uma necessidade de encontrar parceiro ou parceira para isso. Um detalhe um pouco chato é que nem sempre existe parceiro ou parceira sexual à disposição.
Além disso, existe um gasto muito grande de energia com a reprodução. Por exemplo, a energia para gerar um macho é grande, e sua única função é apenas transportar gametas para que as fêmeas gerem os novos organismos. Claro, tudo bem, como eu já falei ali nos pontos positivos, o macho também consegue inseminar várias fêmeas. Mas parando para pensar bem, a única função dele na reprodução é fornecer os gametas masculinos para as fêmeas. As fêmeas ficam com todo o restante do trabalho e, claro, necessitam de muita energia para todo o processo de gestação. A última desvantagem que podemos falar aqui é que cada filho leva apenas metade dos cromossomos de um genitor. A meiose segrega os cromossomos dos pais e ajunta nos filhos com metade de cada genitor. Apesar de ter colocado isso como desvantagem, isso pode ser vantajoso em algumas situações. Mas, enfim, isso é algo bem específico e eu não vou entrar nesse assunto aqui nessa aula, tudo bem? Ok, agora que já conversamos sobre os tipos de reprodução, as suas vantagens e desvantagens, vamos conversar um pouco melhor sobre as principais formas de cada um desses tipos de reprodução ocorrerem. Mas eu gostaria de dar uma pausa aqui nessa aula e deixar para falar sobre esse assunto no próximo vídeo, beleza? Então, quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima!